Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Max. A gente vai seguir sobre os temas de sistemas econômicos. Hoje a gente vai falar sobre o sistema socialista. Bom, o que é o socialismo? O socialismo é nada mais, nada menos que um sistema político, social e econômico que surge ali no fim do século XVIII e início do século XIX como crítica e proposta de novas práticas econômicas contra o capitalismo, pregando a igualdade entre as classes e o fim da propriedade privada dos meios de produção. Bom, suas principais características são, como eu disse, o fim da propriedade privada do meio de produção e, com isso, a socialização desses meios de produção. O que seria isso? Os meios de produção não pertenceriam a ninguém, e sim à sociedade como um todo, e todos lucrariam em cima disso. Outra característica é a ausência de divisão de classes, ou seja, não haveria burguesia e proletariado, haveria apenas uma classe social e, consequentemente, o fim das desigualdades sociais. A distribuição de renda seria de forma igual e não de forma desigual, como acontece a concentração de renda nas mãos de poucos, enquanto poucos têm muito, muitos têm pouco. É basicamente isso. E uma economia planificada, ou seja, de novo, a questão social da economia, e controlada e regida pelo Estado. Bom, as origens do socialismo remetem ali ao fim do século XVIII como crítica ao sistema capitalista e às condições de trabalho precárias e de vida que ele proporciona. Aquelas questões das grandes jornadas de trabalho, os baixos salários, as questões de moradias precárias, tudo isso surge como fomento à origem do socialismo. O primeiro a colocar essas ideias em prática, a propor as ideias que formam a base do pensamento socialista, foi o filósofo e economista inglês Henry de Saint-Simon. Com isso, a gente pode destacar três principais correntes do socialismo. A primeira, o socialismo utópico, depois o socialismo científico e, por último, o socialismo real. O socialismo real é o socialismo na prática, como aconteceu, que se difere de todas essas teorias. Vamos começar falando do socialismo utópico. É a primeira corrente socialista que foi desenvolvida ali no início do século XIX, com base nas ideias de Henry Saint-Simon. Sua ideia central era a construção, a formação de uma sociedade justa e ideal, sem desigualdades e, como eu falei, com uma justa distribuição de riquezas e de oportunidades. Essa corrente foi desenvolvida inicialmente pelas ideias Saint-Simon, depois com Robert Owen e com Charles Fourier. Apesar de diferenciar em alguns aspectos, basicamente o pensamento deles se unem dentro desse socialismo utópico. Basicamente propor a criação de sociedades independentes dentro do sistema capitalista, e eles enxergavam a indústria como caminho para o desenvolvimento econômico. No socialismo utópico não há proposta de derrubada do Estado e nem do capitalismo e nem das indústrias. Não há revolução do proletariado, como a gente vai ver mais na frente, mas sim a criação de sociedades independentes do sistema capitalista, e por isso ele é chamado de socialismo utópico. Utópico vem de utopia, de sonho, de algo impossível. Depois a gente vai ter o socialismo científico, também conhecido como marxismo, porque ele foi desenvolvido a partir das ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, que foi pautado, as ideias deles foram pautadas em análises históricas, sociais e científicas do capitalismo. O marxismo aqui ele faz crítica tanto ao capitalismo quanto ao socialismo utópico. É ele que denomina esse socialismo de socialismo utópico e propõe novas ideias para o fim do sistema capitalista. Ele propõe transformações radicais em todos os âmbitos, em todos os segmentos políticos, econômicos e sociais, para extinguir pela raiz a desigualdade entre classes. Para isso, deve-se acontecer a revolução do proletariado, a destruição do sistema capitalista e a destruição do Estado. Com o fim do Estado, surgiria a sociedade chamada comunista. Então, ele possui essas três fases, esse socialismo científico. Primeiro, existe o capitalismo,
onde vai acontecer a revolução do proletariado, que vai tomar os meios de produção, extinguir as classes, e com isso vai se instaurar o socialismo, e depois ele vai extinguir o capitalismo e o Estado, dando origem à sociedade comunista, que seria, na ideia, nunca foi colocado em prática de fato, em grandes proporções, em grandes nações, mas seria de fato a igualdade entre classes e a socialização dos meios de produção, sem Estado, seria uma forma de autogestão social. Essas ideias do marxismo foram base do que surgiu no século XX, que foi o chamado socialismo real. Porém, o socialismo real, ele usa dessas ideias para fazer a chamada revolução do proletariado, mas continua com a exploração do trabalhador e não transmuta, não parte para a sociedade comunista e mantém nesse chamado socialismo. Ele foi aplicado principalmente na União Soviética e em Cuba. Na União Soviética ele foi aplicado após a Revolução Russa de 1917, onde o partido da classe operária toma o poder, porém é traído pelos líderes que mantêm uma ideia do socialismo, mas continuam com as práticas capitalistas de exploração. Por isso que ele recebe esse nome de socialismo real, porque ele difere completamente das ideias do socialismo teórico, porém foi o único colocado em prática. Hoje, os principais países considerados socialistas são Cuba, China, Coreia do Norte, Vietnã, Laos, e foi com o socialismo real que o mundo se viu dentro de um embate mundial, que foi a chamada Guerra Fria, a guerra entre Estados Unidos e União Soviética, entre capitalismo e socialismo. Essa guerra se iniciou após o fim da Segunda Guerra Mundial, onde vários países passaram a atuar, onde esses dois países passaram a atuar em outros países para colocar sua influência econômica e política, a sua vertente política e econômica, que era o capitalismo ou o socialismo. Com isso, a União Soviética consegue essa influência em Cuba, ali a partir da década de 50, na China, na Coreia do Norte, quando há a divisão das duas Coreias, era apenas uma Coreia e dividiu em Coreia do Norte, socialista, e Coreia do Sul, capitalista. O Vietnã, onde teve a Guerra do Vietnã, que foi uma das guerras mais sérias dentro da Guerra Fria, que a gente vai ver posteriormente, e em Laos também. Bom, aqui tem uma charge falando do capitalismo e do socialismo real, que mostra essa questão que eu falei da divergência do socialismo real com o socialismo teórico. Aqui a gente vê um capitalista nos ombros de um trabalhador. O capitalista toma as rédeas, ele controla o caminho, porém é um trabalhador que faz toda a força que movimenta a economia, ou seja, ele está sendo explorado. E aqui uma frase de Milor Fernandes que diz: o capitalismo é a exploração do homem pelo homem. O socialismo é o contrário. Mostra justamente essa ironia do socialismo real agindo com práticas capitalistas de exploração do trabalhador, sendo que ele surge como ideia de libertação do trabalhador, como por fim às desigualdades sociais, o que não acontece em nenhum dos países socialistas em que ele é posto em prática. E por último, eu deixo aqui também, continuando nesse assunto do socialismo na prática, essa charge aqui de duas pessoas, chega uma terceira e divide essa escada ao meio, e assim, realmente, né, de forma alegórica, aconteceu o socialismo na prática, certo? E essa é uma charge mais para vocês refletirem e pensarem sobre como ele é na prática, como ele aconteceu na prática e como ele é na teoria. Bom, então é isso, pessoal. Depois da próxima aula a gente vai falar sobre Guerra Fria, que foram as consequências, né, do surgimento ali com força do socialismo real frente ao capitalismo norte-americano contra o socialismo soviético. As guerras que aconteceram, as divisões do mundo e toda aquela tensão que ocorreu durante décadas no século XX. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até breve. Tchau, tchau.